Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Realidade da Fé Cristã. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Texto base da lição. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículos 14 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículos 14 a 17, diz assim a palavra do Senhor: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Introdução da lição de número 1. Nesta lição, conheceremos, no ponto número 1, a historicidade bíblica da Igreja Cristã. No ponto número 2, identificaremos as características da Igreja Cristã primitiva em Antioquia. No ponto número 3, vamos então conceituar o termo ética cristã. E finalizando o nosso estudo, veremos a indispensável necessidade da salvação pessoal de cada ser humano. Item número 1 da lição: a historicidade bíblica da Igreja Cristã. Jesus Cristo inicia o seu ministério a partir do seu batismo nas águas no Rio Jordão, realizada por João Batista, passando então pela tentação no deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares, as quais podemos mencionar o ensino nas sinagogas, a pregação do Evangelho do Reino e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. Então, 3 pilares do ministério de Jesus: pregação, ensino e cura. Mas foi na cidade de Nazaré, em um sábado, numa sinagoga, que Jesus então anuncia a sua missão de salvação da humanidade. E sob a unção do Espírito Santo, ele diz que sob essa unção, ele veio para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, versículos 16 ao 22.
Na escolha dos 12 apóstolos se principia, então, a formatação da igreja cristã, onde Jesus convoca 12 homens, outorga-lhes a sua autoridade para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino dos céus, ensinar sobre a salvação em cada cidade, em cada casa, sem querer receber nada em troca, nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício, a não ser o seu próprio alimento. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículos 1 ao 4. Na sequência, semelhantemente à convocação dos 12 apóstolos, o Senhor Jesus convoca 70 discípulos, divididos de 2 em 2, a irem a cada cidade e lugar para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação sem querer receber nada de bens materiais, a não ser o seu próprio alimento, advertindo-nos que o trabalho era muito grande para poucos obreiros e que encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9, a chamada dos 70. Na sequência, Jesus cumpre integralmente a sua missão, dá a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados, ressuscita ao terceiro dia e ascende ao céu, instruindo aos discípulos que fossem para Jerusalém, pois receberiam poder do Espírito Santo para serem testemunhas do Evangelho de Cristo em todo o mundo de geração a geração. Isto está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 ao 14. No dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos em oração, estes foram cheios do Espírito Santo, conforme profetizaram o Senhor Jesus, e receberam poder e pregaram o Evangelho de Cristo a todos os seus patrícios e estrangeiros que ali estavam. E por conta desta manifestação, em um só dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, marcando assim este evento o começo da Igreja do Senhor Jesus como organismo espiritual e institucional. Isto está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 ao 13 e versículos 37 ao 41. Mas foi na cidade de Antioquia que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como organismo eclesiástico em Jerusalém, porém, a consolidação da igreja como instituição se deu na cidade de Antioquia. Isto está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao 26. Vamos para o ponto número 2 da lição, falar agora sobre as características da igreja cristã em Antioquia. A doutrina e o caráter espiritual da igreja do primeiro século, a igreja primitiva, foi formatada pelos pensamentos e ações do Senhor Jesus e dos apóstolos, que deram grande desenvolvimento e crescimento à igreja, resguardada as seguintes características peculiares desta igreja.
Primeiro, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, era uma igreja com um governo teocrático de Cristo. Jesus Cristo é o único que governa a igreja, é a cabeça do corpo, isto é, a igreja, devendo ter a primazia em todas as ações da instituição, pois foi Cristo que morreu para a salvação de sua igreja e de toda a humanidade. Obreiros, departamentos, ministérios, grupos de membros, pastores, nenhuma organização externa ou partidos políticos podem ser a cabeça da igreja. O governo da igreja é único e exclusivo do Senhor Jesus, que orienta o pastor escolhido, o anjo da igreja, para que todos se sintam parte de um todo e de um só corpo, o corpo de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 21, fala exatamente desta característica essencial da igreja, uma igreja com um governo teocrático de Cristo. A segunda característica da igreja primitiva cristã em Antioquia é que ela era uma igreja fundamentada na palavra de Deus. A igreja, em uma definição teológica, ela pode ser definida como uma comunidade de pessoas que foi chamada para fora de um sistema de valores sociais contrários à vontade de Deus e que crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, e que também estão sendo transformados em seu caráter moral e espiritual, segundo a imagem de Cristo. Esta transformação se dava segundo uma plena comunhão com Deus, por meio da adoração, do jejum, da oração e, muito especialmente, sem desviar o foco no aprendizado da doutrina, isto é, no aprendizado e na prática da santa e gloriosa Palavra de Deus. Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, registra que a igreja de Antioquia estava fundamentada na Palavra de Deus. Uma terceira característica desta igreja de Antioquia é que ela tinha uma consciência e responsabilidade espiritual e social. A igreja, em sua missão, deve ter um viés de assistência aos necessitados, não no sentido assistencialista de acomodação e dependência permanente dos necessitados desta ajuda, mas na provisão dos meios mínimos para as pessoas saírem então do estado de miséria para a oportunidade de ter o seu sustento próprio, e isto com a participação efetiva dos membros da igreja, de modo que não caia sobre os ombros da instituição toda esta obrigação de responsabilidade social. As obras sociais, elas são importantes, porém devem carregar em seu bojo a ideia de crescimento espiritual e econômico das pessoas a partir de ações bem organizadas, até mesmo com organizações governamentais ou não. A igreja primitiva tinha esta consciência de responsabilidade espiritual e social. Isto está bem demonstrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 32 ao 37, e também no capítulo 11, versículos 27 ao 30, onde ali se denota a consciência
e a responsabilidade espiritual e social da igreja em Antioquia. Como última característica da igreja de Antioquia, nós temos uma igreja com espírito evangelístico. Uma igreja que não evangeliza pratica a traição, a grande comissão dada pelo Senhor Jesus à sua igreja. Logo, a igreja não pode limitar sua ação ao perímetro de sua edificação somente para um grupo de pessoas que afluem a um determinado local. O espírito missionário deve ser totalmente absorvido pela igreja para, segundo as suas possibilidades e oportunidades, levar o evangelho de Cristo, sem qualquer acepção de pessoas, para salvar então vidas. Nós temos vários textos bíblicos que mostram este espírito evangelístico da igreja primitiva, e um deles está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículos 1 ao 13. Eu estou apenas a mencionar os versículos, porque não temos tempo hábil para a leitura de todos os textos de referência. Você pode, então, consultar as notas de aula e, nesse sentido, realizar uma leitura meditativa de todos os itens das notas de aula. Passando para o item número 3 da lição, nós vamos falar aqui sobre o conceito de ética cristã. O que é a ética cristã? A ética cristã é o fundamento base que define comportamentos e condutas para os cristãos a partir das normas, regras e valores exarados na Bíblia Sagrada, onde estas coletâneas normativas e de valores são absolutos e imutáveis, isto é, não se alteram no tempo, nem de geração a geração. Então, este é o conceito de ética cristã. E a referência base da nossa ética cristã é a palavra de Deus. No item número 4, nós vamos falar sobre a necessidade da salvação pessoal de cada ser humano. Em primeiro lugar, nós queremos dizer que todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. E quando nós dizemos todos os homens, nós estamos falando do ser humano, de toda a humanidade. Toda a humanidade, a partir da queda de Adão, está debaixo do pecado e de suas respectivas consequências. Todos os homens estão na condição de pecadores, são pecadores, e por isso precisam do perdão de seus pecados para ter o direito à vida eterna. Romanos, capítulo de número 3, carta aos Romanos, capítulo de número 3, versículo 9, diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Universalmente, todos os homens estão encerrados debaixo do pecado. E por isso, todos os homens carecem da glória de nosso excelso Deus. No versículo de número 23 do capítulo 3 da carta aos Romanos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A necessidade da salvação pessoal de cada ser humano também passa pela necessidade da humanidade encontrar o caminho da paz. O apóstolo Paulo, para demonstrar
o periclitante estado espiritual universal dos homens, cita várias passagens bíblicas do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, para retratar as enfermidades da alma deste homem, consolidando então a necessidade de que a humanidade precisa encontrar um caminho para a verdadeira paz de espírito. Uma leitura linear do versículo 10 ao 18 da carta aos Romanos diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, melhor dizendo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Portanto, aí está um breve retrato dos homens na condição de pecadores. E, portanto, o que o apóstolo Paulo citou aqui, esta condição pecaminosa da humanidade, é que não há um só homem justo que entenda e busque a Deus. O apóstolo Paulo diz também que todos os homens se tornaram inúteis, imprestáveis e sem frutos para a prática do bem. O apóstolo Paulo ainda diz que a palavra do homem é cheia de podridão, é mentirosa, ela é venenosa, cheia de acusações, insultos, ressentimentos, cheia de amargura e que amaldiçoa o próximo. Diz ainda o apóstolo que os homens são inclinados para a prática da maldade, para promover o derramamento de sangue pelos homicídios, para a desordem, para a destruição e para a miséria. Diz o apóstolo ainda que os homens são rebeldes e tratam com desrespeito o Senhor, afrontando-o de forma permanente, não tendo nenhum temor ao soberano Deus, vivendo então uma vida dissociada de santidade e entregue inteiramente à perversidade. A humanidade, ela necessita também de solução para o pecado. Na sequência da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo ele formula concretamente a doutrina da salvação do homem, dizendo que a lei de Deus, isto é, a palavra de Deus, traz ao homem o conhecimento do pecado, que lhe imputou a morte física e espiritual, e o coloca na condição de pecador e de culpa diante de Deus. O homem tem uma dívida humanamente impagável para com Deus, mas esta dívida foi divinamente paga pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário, e é pela graça que somos salvos da condenação eterna. Todos os homens necessitam de Cristo para a solução de seus pecados. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 19 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Logo,
quando o homem se depara com a palavra de Deus, isto é, a lei, percebe que é portador de uma doença chamada pecado, que provoca uma condenação de morte física e espiritual, cujo remédio espiritual é Jesus Cristo. A graça de Deus dada aos homens para que, através da morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário, o homem seja salvo e receba então a vida eterna. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15, vai falar sobre este remédio espiritual que é Jesus Cristo para o pecado, para a condenação eterna. Vai falar sobre a graça de Deus como elemento importante na salvação da humanidade. Vamos então concluir a aula de hoje. Nesta lição, vimos que a historicidade bíblica da Igreja Cristã perpassou por diversas etapas, iniciando-se com a chegada do Messias, anunciando sobre o reino de Deus entre nós, culminando então com um reconhecimento institucional da Igreja Cristã na cidade de Antioquia. Identificamos as características da Igreja primitiva em Antioquia, como uma igreja teocrática, tendo como fundamento base a palavra de Deus, consciente de sua responsabilidade espiritual e social, com atitude evangelística. Aprendemos o conceito de ética cristã, fundamentado nos valores absolutos, comportamentos requeridos pela palavra de Deus. E, finalmente, constatamos que a humanidade perdida necessita do perdão de seus pecados e da salvação pelo sacrifício de Cristo, Jesus, na cruz do Calvário. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Realidade do Deus da Bíblia. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.